Bom dia! Eu quero saudar você com a preciosa paz do Senhor e dizer que é um prazer estar aqui com você neste sábado, um dia abençoado, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para viver, para refazer projetos e voltar a sonhar. Eu quero te lembrar que neste mês de setembro também comemora-se a campanha em prol da valorização da vida. E eu quero dizer para você que a sua vida é importante para Deus. É tão importante que Ele deu o seu único filho para morrer por você. Então, se você tem estado de cabisbaixo, preocupado, triste, não fica assim, porque Deus te ama e tem cuidado de você. Mais uma novidade que nós temos para esse mês de setembro é que este mês é o mês de comemoração dos 65 anos da Assembleia de Deus em Santa Luzia. E vamos fazer este programa todo especial, voltado para a comemoração desta data tão importante para a nossa igreja. E assim será todo mês de setembro. Os programas serão totalmente voltados à história e toda a alegria que é participar desta igreja. Você não pode perder, porque vamos entender um pouco mais como chegou esta igreja aqui. Vamos ter entrevista com os nossos pastores e você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esta igreja que toda esta cidade ama. E eu quero lembrar você que a nossa igreja, ela chegou aqui em 1955, sim, há 65 anos atrás, no dia 20 de setembro. Foi quando começou a primeira Assembleia de Deus em Santa Luzia, ali no povoado Barraca Cercada, com o pastor Abdias Pereira. E desde então, de lá para cá, muita coisa mudou. Esta igreja tem avançado e prosperado na graça e no poder do Senhor. E como você pode ver hoje, temos muitos assembleianos por toda a cidade. E temos orgulho de fazer parte desta denominação totalmente cristã, bíblica e que Deus se agrada. E eu quero convidar você a passar esta manhã conosco, porque será um prazer poder participar dessa festa junto conosco. Você está convidado. Você também pode se alegrar agora ouvindo este louvor que é Vencendo de Pé, de Elian Oliveira. Fique ligadinho neste louvor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. A todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos no pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. Lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar. Minuto que passa,
deles aumenta a fé. Aleluia. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali alguém fora entregar. O Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçados de fornalha, eles ficam lá com um brilho diferente até no olhar. E de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem tremer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus vos poderá livrar das minhas mãos? Responder-te, ó rei, o Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. E foram jogados na fornalha ardente. Mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante, só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Ei, é o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo perseguindo e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode glorificar a Deus. Enquanto você dá glória, Ele vai curando. Bom, Ivonaldo, mais uma vez. Ele vai operando. Ele vai batizando aí onde você está. Você que veio doente. E hoje queremos convidar vocês para participar do nosso quadro Informação em Foco.
E no quadro Informação em Foco de hoje, teremos a participação muito especial dos nossos pastores, pastor Aildo Torres, pastor José Jarleilson, que vão contar para a gente um pouco mais sobre a sua história e também a história da nossa igreja, porque estão muito entrelaçadas. Eu vou começar perguntando ao pastor Aildo sobre como era a igreja quando o senhor chegou aqui em Santa Luzia. Olha, em primeiro lugar, a paz do Senhor, irmão Lohana, a paz do Senhor, meus irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu quero dizer para a irmã Lohana e para os nossos amigos e irmãos que a igreja em Santa Luzia, desde que eu cheguei, já era uma igreja grande. Desses 65 anos de igreja, de fundação, eu tenho 41 anos de igreja aqui. Quando eu cheguei aqui em Santa Luzia, cheguei com meus 15 anos de idade. Com 16 anos, eu já fiz parte do quadro de obreiros da igreja em Santa Luzia, liderando mocidade e também como obreiro no púlpito, auxiliando o pastor. Na época que eu cheguei, era o pastor Benedito Chagas. Como referência, era o homem mais elegante de pastores que eu já vi até hoje. Ele deixou essa marca, esse legado aqui em Santa Luzia, com a sua elegância. O senhor pegou a herança. É muito elegante e é claro que a gente se espelha, né? Como obreiro. Então, sempre muitas bênçãos. Depois do pastor Benedito Chagas, veio o pastor Raimundo Ferreira de Mesquita, que tem algo marcante na minha vida, que foi ele quem me batizou nas águas. Pastor Mesquita, como é conhecido, pela graça de Deus, ainda hoje vivo, com seus 98 anos de idade, reside ali em São Mateus. Depois do pastor Mesquita, veio o saudoso pastor Braga, da qual eu me espelho muito, não só porque ele me levou ao ministério, mas porque eu gostava muito de ouvi-lo, seus ensinamentos. Aprendi muita coisa com ele. Na época que ele chegou, juntamente com o pastor Silvestre, pastor obreiro auxiliar, uma eloquência, uma voz muito marcante aqui dentro de Santa Luzia, um ganhador de almas. E eu fiz muitas viagens neste campo, que o campo abrangia até o campo de Santo Onofre, na época com 72 congregações, todo o campo era muito grande. Então, Floresta, Santo Onofre, tudo pertencia aqui, o Ferro Velho, que hoje é Ferronópolis, né? Então, pela graça de Deus, nós estamos aqui. E algo marcante em minha vida. Primeiro, ingressei no Santo Ministério, tinha um desejo muito grande de ser diácono, não fui. E a outra foi que eu fui levado ao Santo Ministério, aqui por esta igreja, fazendo parte desta igreja, no dia da inauguração do Templo Central. Então eu tenho a minha idade de ministério e a mesma idade do Templo Central. Nós caminhamos juntos. Isso aqui é algo muito interessante e que marca muito o meu ministério, né? E uma outra coisa que marcou o meu ministério foi ainda como evangelista, visitando o povoado Cajá, juntamente com o pastor João Carvalho, de saudosa memória. Eu fazia pouco tempo que tinha ingressado no ministério, nós fomos para um culto e tinha uma jovem lá no povoado que ela estava com câncer em estado terminal. Terminou o culto, pastor João Carvalho disse: vamos ali orar pela irmã. E nós fomos. Mas quando eu cheguei, que eu olhei, que vi o estado daquela jovem, esquelética, quase sem vida, eu me compadeci daquilo.
E eu acredito que aí o pastor João Carvalho disse: ore, pastor Eraildo. E eu orei com tanta fé, com tanta força de vontade, me colocando no lugar daquela jovem. E eu disse: pastor João, aqui só o milagre de Deus. E foi o que aconteceu. No outro dia, a mãe dela veio à cidade dizer que aquela moça tinha vomitado aquele câncer e tornou-se uma jovem muito bonita, né, sadia, curada para a honra e glória do nome do Senhor. Isso é marcante no início do meu ministério. Muito bem, é sempre bom ouvir essas histórias, né, os relatos, porque isso edifica muito a nossa fé e também demonstra como Deus nunca abandonou esta igreja, que nós sempre vivemos na graça, no poder de Deus. Nossa igreja é pentecostal, então acreditamos realmente nos sinais, nas maravilhas e principalmente no que o Espírito Santo pode fazer através das vidas, né? E agora eu quero direcionar a mesma pergunta ao pastor Jarleilson, que como era a igreja quando o senhor chegou na nossa igreja? Fique à vontade. Muito bem, eu saúdo a todos, né, com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui, né, retornando aos estúdios aqui da TV Novo Tempo, no programa Voz da Assembleia de Deus. Tive o privilégio de estar aqui no primeiro programa, né, Voz da Assembleia de Deus, em 2014, juntamente com o pastor Josimar, irmão Ítalo, e estamos retornando aqui mais uma vez. Louvo a Deus por essa oportunidade. E confesso aos amados que, se fosse para ficar aqui só escutando o pastor Eraildo relatar esses acontecimentos, né, essa trajetória da igreja em Santa Luzia, vivenciado por ele, já seria de grande valia para mim, né, e para todos, para a nossa edificação, como foi falado. Eu louvo a Deus por fazer parte dos 65 anos da Assembleia de Deus de Santa Luzia. Desses 65 anos, temos apenas 13 anos, podemos dizer, de igreja, né? Aceitei a Jesus aqui nessa igreja no ano de 2007, certo? E de lá para cá estamos, né, fazendo a obra do Senhor, sempre acompanhando os trabalhos. E como o pastor Eraildo relatou agora há pouco, sempre foi um desejo de servir, né, de ser obreiro na casa do Senhor, de ser diácono da casa do Senhor, e também eu não tive essa oportunidade de ter o título, né, podemos assim, de diácono, né, mas para a honra e glória do nome do Senhor, assim como ele, nós fomos levados ao santo ministério. Somos filhos dessa igreja, né, no ministério também, e isso é motivo de nos alegrarmos. Desde 2012 nós estamos aí participando da coordenação da mocidade, né, da nossa igreja, da Umadesle, com os nossos jovens, os trabalhos, e o que me marca muito, que tem me marcado durante esses anos, é esse trabalho que os jovens têm feito, né, em prol do Reino do Senhor aqui em Santa Luzia. Desde o ano de 1987, a mocidade aqui em Santa Luzia, ela realiza algo marcante, não só para a nossa cidade, não só para a região, mas eu acredito que é um trabalho que é notório em todo o Brasil, né, que é a campanha evangelística de mocidade, a qual os nossos jovens, né, eles doam as suas férias para o Senhor. Todo mês de julho, as cruzadas, evangelismo são realizados aí na nossa cidade. As ruas, os bairros, os povoados da nossa cidade são alcançados pela palavra de Deus. Está aqui o pastor Eraildo, que por um bom tempo também coordenou esses jovens, né, a mocidade assembleana, e é algo marcante ver os jovens, né, doarem as suas férias em prol do reino de Deus. A gente vê Deus agir, operar, vidas são alcançadas através desse trabalho, e é algo que nos marca muito, certo? Essa disponibilidade dos nossos jovens de estar realizando esse trabalho. Esse ano seria a 34ª campanha evangelística de mocidade, mas devido a essa pandemia, né, que assolou todo o globo terra, infelizmente fomos impedidos de realizar a 34ª campanha.
mas nas 33 edições que já foram realizadas, nós podemos ver relatos, né, testemunhos de milagres, salvação, de bênçãos realizadas através do nosso Deus, né, e usando assim os jovens e a Igreja do Senhor aqui em Santa Luzia para fazer esse trabalho lindo, né, maravilhoso, em prol do reino de Deus. Então isso é motivo de alegria que temos de fazer parte dessa história. Amém, é verdade. A Alma Desli é dos órgãos que tem dentro da igreja, que é de fundamental importância, porque nós temos uma grande juventude. Eu acredito que a maior juventude é da Assembleia de Deus em relação às igrejas. E como não lembrar dos desfiles, depois, nos encerramentos da campanha, que toda a cidade parava para ver. Eu cresci participando disso. Parece irônico, mas eu tenho mais tempo de Assembleia que o pastor Jarlailson. Tenho 25 anos de igreja e pude ter a oportunidade de crescer com esses homens de Deus, né? O pastor Aildo, para quem não sabe, foi meu pastor desde criança. Foi o pastor que me casou. Foi o pastor que batizou Orleans. Então, sempre fez parte da minha vida em todos os momentos e da minha infância. E aí agora, depois que eu fui para Teresina, voltei a estudar, a gente veio ao Templo Central, mas continua sendo aquele paizão que nós temos na igreja. E é uma felicidade poder crescer e você enxergar como a igreja tem crescido ao lado de homens tão dedicados à obra de Deus e que são espelhos realmente na nossa vida, né? Porque nós queremos dizer assim, que nós, os jovens assembleianos, e a igreja como um todo, nós temos uma felicidade porque nós temos pastores que são acessíveis, que estão sempre dispostos a nos ouvir e estão enfrentando as lutas juntamente conosco. Então, aqui hoje eu tenho o pastor Jarlailson, tenho o pastor Eraildo, que são, além de nossos pastores, são amigos pessoais, amigos da nossa família, pessoas que nós podemos contar. E isso fala muito sobre quem é a igreja, quem é a nossa igreja e como nós gostamos que a igreja seja realmente uma irmandade, uma família, como o Senhor se agrada. E aí eu gostaria de continuar, que o pastor Eraildo continuasse seu relato falando, se lembrar de algo mais que lhe marcou, conte, mas também nos conte como que o trabalho avançou. Olha, graças a Deus, isso é muito interessante. Eu até fiquei aqui, o pastor Jarlailson também não passou pelo diaconato, né? Não é coincidência não, foi. Então, hoje nós fomos escolhidos, eu não sei se foi por esta causa, mas não passou pelo diaconato. Mas é uma bênção de Deus. Não passamos, mas fizemos, estamos fazendo, continuamos fazendo o trabalho do diácono. Foi muito marcante, tem muita coisa marcante que se nós fôssemos relatar, irmã Lohana, não daria o espaço. Como o pastor Jarlailson falou da mocidade, quando eu assumi a mocidade em Santa Luzia, foi o momento mais nervoso que eu fiquei da minha vida, porque, como você falou, a mocidade da igreja em Santa Luzia, todo o tempo ela foi grande. E eu observava assim, dirigir uma mocidade dessa é dirigir uma igreja grande. Não é? E quando nós estávamos no 3º ano, liderando a mocidade, o saudoso pastor Manuel Braga perguntou para mim, eu nunca tinha ido aonde ele dá uma queixa ele chegou, me chamou e disse, a mocidade não lhe dá trabalho? Eu disse, dá, pastor. Eu disse, mas o senhor nunca esteve aqui para me reclamar sobre nada. Eu disse, meu pastor, o senhor me colocou para liderar a mocidade, para lhe ajudar. Se por acaso eu liderando a mocidade viesse aqui trazer algum problema para o senhor, eu não estava lhe ajudando. Aí ele gostava de colocar o dedo assim na presa.
Ele colocou o dedo na presa e deu um sorriso e disse: é verdade. Se o senhor estivesse trazendo trabalho para mim, o senhor não estava trabalhando. Então nós tivemos várias campanhas, jovens muito dedicados, muitos pregadores. Uma das campanhas que ficou marcada em nossa vida foi uma das campanhas, a segunda campanha, a terceira campanha, aonde, pela graça de Deus, nós ganhamos 525 vidas para Cristo. Aleluia. Dentro de 30 dias. Foi muito marcante. Deus operou grandemente. Mas não quero dizer que tenha sido mérito meu e nem dos jovens. Sim. Eu coloco este mérito às irmãs do Círculo de Oração. Principalmente naquela época, ainda me lembro de uma frase da irmã Aldinha. Nós iniciamos pedindo oração no Círculo de Oração e a irmã Aldinha disse: irmão Araildo, e a expectativa de quantas vidas... Como a gente vinha nas outras duas anteriores, uma com 128, outra com 138, eu coloquei um número muito alto. Eu coloquei a expectativa para este ano é de 200 vidas. Ela disse, aí ela me respondeu: pastor, não, irmão Araildo, não era pastor, irmão Araildo, eu estou achando muito pouco. É 800 vidas, nós vamos orar no Círculo de Oração por 800 vidas. Aí foi que eu disse: eu estou pedindo a Deus, eu estou tão, não é? Correto, irmão Aldinha, vamos orar 800 vidas. Houve 525 decisões, né? Foi uma bênção muito grande, Deus abençoou poderosamente. E de lá para cá nós só temos a crescer. Santa Luzia, o campo foi dividido, desmembrado. Foi desmembrado Floresta, desmembrado Santo Onofre, a região de Sumaúma, hoje Boa Esperança, tudo fazia parte, foi desmembrado. Mas com isso não diminuiu. Sim. Não diminuiu de forma alguma. E principalmente com a chegada do pastor Josimar, pastor que tem uma visão muito grande, dividiu em áreas e começou a construir. Quando ele chegou aqui, há 19 anos atrás, só tínhamos o Templo Central, a Avenida Newton Belo, e congregação aqui Maranata, a Filadélfia, a congregação Betel na Vila São Paulo, e uma que o pastor Silvestre tinha construído ali no bairro 7 de Setembro. Eram estas as congregações aqui. Hoje não dá para se conferir assim. Não dá. Deus tem aumentado, tem alargado, foi dividido em área, cada área multiplicou aquilo que recebeu. Então, esses 65 anos de nossa história, tem muita coisa para se contar. E para a memória nossa não dá para lembrar de tudo, só se estiver registrado. Né? Mas graças a Deus, Deus tem abençoado o número de pastores, que muitas vezes alguém fica, não, mas era só 2. Sim, éramos. Mas também o número de membros era menor. Né? Há 19 anos atrás, era eu e o pastor Josimar, né? Que ele até brincou no púlpito. Aqui é o café com leite. Né? Hoje nós somos um número de 8 pastores. Né? Éramos 9, mas o pastor Gilson teve que assumir a igreja. Também é fruto desta igreja. Não, tudo isto é bênção dos céus. E a igreja não está parada, né? Teve esse problema da pandemia, né? Tivemos que fechar os templos, cultos, mas a igreja não parou. A igreja não para. Tá? Porque alguém pensa que a igreja é o templo. Não, o templo é uma coisa, a igreja é outra. Esta igreja segue caminhando, como diz o hino, segue caminhando. Então, mesmo sem ir aos templos, quando não podíamos ir,
mas a igreja estava trabalhando. Não é? Eu quero dizer que neste período da pandemia, me parece que eu orei mais por vidas do que quando os templos estavam abertos. Não é? Porque as pessoas lá fora não entendem e acham que a igreja não é essencial. É essencial, sim. Principalmente na situação que estamos vivendo. Né? Então, com a situação que estamos vivendo, as pessoas procuram um abrigo espiritual. Eles vão em toda parte, não encontram, mas eles sabem onde é a casa do pastor, eles sabem onde é a casa do dirigente do círculo de oração e vão buscar refúgio. E a Bíblia nos diz que Deus é o nosso socorro, refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Então, se é isso, a igreja está fazendo o papel dela. Amém. E eu quero falar a mesma coisa para o pastor Jarleilson. Nos conte como aos seus olhos a igreja tem avançado, né? E fatos que marcou sua vida, seu ministério também. Fique à vontade. Pois muito bem, mais uma vez, repetindo aqui, é sempre bom ouvir o pastor Araildo, né? Com esses relatos, né, históricos da nossa igreja, esses testemunhos de fé, né? Que ele sempre costuma estar nos lembrando, né? Lembrando a todos, e isso é maravilhoso. A gente tem visto o avançar dessa igreja, como o pastor Araildo falou. 19 anos atrás, quando o pastor Josimar chegou aqui, né, era somente eles dois, né, à frente desse trabalho. E Deus abençoou. Eu me recordo que há 10 anos atrás, quando foi estabelecido o trabalho por áreas aqui em Santa Luzia, em junho de 2010, né, foi estabelecido o trabalho por áreas, né, era somente 4 áreas de trabalho. E quando iniciou aquilo, né, um trabalho pioneiro, podemos dizer, na nossa região, e Deus abençoou, né? Hoje somos 8 áreas, como o pastor Araildo acabou de falar, hoje somos 8 pastores trabalhando aqui em Santa Luzia e Deus tem abençoado. Aí nós temos visto e contemplado o avançar dessa obra. Tem lutas, tem dificuldades, adversidades, tem. E se fôssemos contabilizar aqui, quantas foram, né, pastor Araildo? Mas, graças a Deus, o Senhor dessa igreja é o Deus Todo-Poderoso, né? E Ele tem ajudado, tem dado graças, tem dado discernimento, estratégia para a liderança dessa igreja, está aí colocando em prática, né, esse trabalho, e Deus tem abençoado, multiplicado, e nós temos motivo de nos alegrar. Como foi bem falado, nós somos frutos desse trabalho, né? Fomos alcançados pela palavra que foi pregada, certo? Aceitamos a Cristo como Salvador e aprove a Deus, no ano de 2017, sermos, né, apresentados ao Santo Ministério, pelo nosso pastor Josimar e por essa igreja, né, pela igreja aqui em Santa Luzia. E isso é motivo de gratidão a Deus, né, esse privilégio de ser filho dessa igreja e a responsabilidade grande, né, quando nós olhamos os nossos líderes, né, a gente tem esse peso, essa responsabilidade, tanto de estar à frente do povo de Deus e também estar representando esta igreja, né, que sempre fez e faz um trabalho notório em todo o estado do Maranhão. Quando a gente está participando dos trabalhos convencionais, sempre que surge uma oportunidade para que um trabalho seja realizado aqui em Santa Luzia, a votação ali é unânime, né? Os irmãos, os pastores, né, todo o Maranhão, eles sempre gostam de estar aqui na igreja em Santa Luzia, porque é uma igreja que sabe recepcionar, que sabe hospedar, trata com amor, com carinho, e é algo que chama muito a atenção. E alguns trabalhos que a gente já teve o privilégio de participar, de hospedar aqui em Santa Luzia e estar participando, eu gostaria aqui de dar uma rápida palavra sobre a convenção, né? A última que nós hospedamos, no ano de 2009, foi algo marcante. Para mim foi algo maravilhoso, porque foi a primeira convenção que eu tive a oportunidade de participar e estar participando logo aqui na nossa cidade, né? Trabalhando naquela correria que é hospedar uma convenção. Mas, graças a Deus, a gente sempre ouvia os relatos dos irmãos, os pastores, aqueles que estavam aqui participando desse trabalho, falando da recepção, agradecendo
como a igreja em Santa Luzia sabe fazer isso, né? E isso é maravilhoso. A gente ainda hoje colhe frutos desse trabalho, né? Quando a gente viaja para outras localidades e a gente se apresenta e diz que é da igreja em Santa Luzia, é algo que eles já recebem a gente, querendo retribuir a forma que a gente recepciona eles aqui. Então é algo que nos marca muito. E para a minha vida foi muito marcante, né? A convenção aqui em Santa Luzia no ano de 2009, inauguração ali da nova fachada do templo. E a gente acompanhou todo aquele processo ali. Lembro-me muito bem que toda tarde eu tinha um horário marcado para estar ali junto com os pedreiros, acompanhando, conversando. Ainda era novo na fé, podemos dizer assim. E aquilo ali me marcou muito, estar ali acompanhando aquele trabalho. E é algo que eu vou levar, né, o resto da vida. Essa gratidão a Deus e por fazer parte dessa história tão maravilhosa desses 65 anos da igreja em Santa Luzia. Glória a Deus. E a igreja só tem 65 anos porque o Senhor sustentou. E cada um de nós que somos assembleianos fazemos parte dessa história, né? E nós não podemos esquecer muitas pessoas que foram marcantes também na história desta igreja, como, por exemplo, o saudosíssimo pastor Manuel Ferreira Braga, pastor Silvestre, a irmã Lindalva, que é uma pessoa que fazia muito pelas crianças, pela obra de Deus. Temos também hoje pastor Joani, que foi um obreiro excelente aqui em Santa Luzia. E assim, tantas outras pessoas que fizeram parte desta igreja, outras que o Senhor já levou, está na glória. Mas todos nós fazemos parte dessa história. Todos nós estamos sendo instrumentos de Deus para manter esta igreja viva. E, para encerrar esse momento, eu queria que os nossos pastores dessem uma palavra, né, de parabenizando a igreja por esses 65 anos. Esta igreja, Santa Luzia, como falou o pastor José Gelailson, ela é notória em todo o estado do Maranhão. E uma das coisas muito importantes durante esses 65 anos é que, se nós olharmos lá na galeria, foram poucos pastores que passaram por aqui, não é? Isto simboliza o quê? Que é uma igreja amiga, é uma igreja que ama seus pastores. A prova disto, eu tenho muita prova disto. Por exemplo, agora, umas semanas atrás, eu estive doente, hospitalizado, e essa igreja, que eu louvo a Deus por pertencer a esta igreja, estavam todos de oração, orando em meu favor. E a oração desta igreja foi ouvida. Né? Era para mim hoje estar cirurgiado, mas Deus operou um milagre através das orações desta igreja. Então eu quero parabenizar. Mas vocês não sabem o tamanho dos parabéns que eu quero dar a vocês, Igreja do Senhor. Quero parabenizar de coração, do profundo da minha alma, por esses 65 anos. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada criança. Hoje, eu não sou tão velho, viu, Lohana? Mas eu fico impressionado. Eu passo, se eu for viajando pelas ruas de Santa Luzia, eu vendo crianças. Aqui é o pastor Araildo, benção pastor. Olha, isso aqui me chama muito. Eu fico sem saber. Eu choro andando na rua de Santa Luzia por esta igreja amada, igreja amiga, igreja abençoada por Deus. Meus parabéns pelos 65 anos de Assembleia de Deus aqui em Santa Luzia. Só o Senhor nosso Deus, e Ele se digne de continuar abençoando a cada irmão que faz parte desta igreja. Que Deus abençoe. Pois muito bem. Eu ia até fazer menção disso quando o pastor Aildo falou, e dizer que ele não é tão velho assim, viu?
Tem muitos anos de Assembleia de Deus em Santa Luzia, mas ainda está aí jovem. Verdade. Graças a Deus por isso. Como o pastor Aildo bem falou, né, só temos motivo para agradecer. Agradecer a Deus, louvar a Deus por o privilégio de fazer parte, né, da Assembleia de Deus em Santa Luzia, fazer parte dessa história. E assim como você, meu irmão, minha irmã, também fazem parte dessa história, né? Você também faz parte dessa história, a história da Assembleia de Deus em Santa Luzia, uma igreja que é amorosa, como o pastor Aildo falou, uma igreja que tem comunhão, que tem união, e isso é maravilhoso. É nesses momentos, como o nosso pastor acabou de falar, que a gente vê verdadeiramente isso. Quando esses momentos mais difíceis que a gente enfrenta, é que a igreja chega junto. Os irmãos estão ali, orando, buscando a Deus, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para as nossas vidas. E isso é algo que não tem como mensurar, não tem como medir, né, o tamanho deste amor que temos pela Igreja do Senhor aqui em Santa Luzia. Nós somos privilegiados. Eu me sinto duplamente privilegiado, né? Ser filho dessa igreja, ser filho do ministério dessa igreja e poder compartilhar com esse colegiado de pastores aqui em Santa Luzia essa responsabilidade sob a liderança do nosso pastor Josimar. E a gente fica ali só aprendendo com ele, com o pastor Aildo, o pastor Oswaldo, o pastor Benilton, né, que estão aí já há um bom tempo aí já na estrada, né, no trabalho, e a gente fica aprendendo. Nós que chegamos depois, né, eu, o pastor José Filho, o pastor Jeremias, o pastor Leonardo, e há poucos dias o pastor Gilson, a gente sempre conversa ali entre nós sobre essa satisfação, né, de servir a Deus e ter o privilégio de fazer parte desse colegiado de homens de Deus que Deus tem levantado para estar à frente da obra do Senhor aqui em Santa Luzia. Então, parabéns, né, a você, meu irmão, minha irmã, que também fazem parte dessa história. A igreja está de parabéns e tudo isso só é possível porque Deus continua sendo o Senhor desta igreja. Amém. E eu quero agradecer a participação dos nossos pastores por terem vindo aqui contar um pouco sobre a história, porque é muito importante nós sabermos sobre a nossa história. E quero ainda aproveitar para dizer que as portas estão sempre abertas quando vocês precisarem vir aqui dar uma palavra, quando precisarem de oração, como sempre, estamos aqui disponíveis a vocês. E quero agradecer você que tem estado aí conosco em casa, ouvindo um pouco mais sobre essa história, e convidar você para que participe dos nossos cultos, escolha uma congregação. Todos os bairros praticamente têm uma congregação da Assembleia de Deus. Então, procure uma das nossas congregações, se congregue, vá ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que a sua vida será edificada. E eu quero aproveitar ainda a presença dos nossos pastores e quero te convidar para ouvir este próximo louvor, que eu tenho certeza que toda a Assembleia vai gostar muito, que é o nosso hino do centenário. Então, fica ligadinho nesse hino.
Muito bem. E após essa entrevista tão tocante, que nos faz recordar coisas tão profundas, é claro que nós não iríamos deixar de ter a nossa palavra, né? O momento de alimentação da sua alma, da nossa alma. E hoje quem vai nos dar a palavra é o nosso queridíssimo pastor Heraildo Torres. Então fica com a palavra de Deus aí no seu coração. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos e a todas que nos ouvem neste momento. É uma satisfação muito grande desse porte falando sobre a nossa igreja. E agora, uma oportunidade de falar do porquê desses 65 anos de existência desta igreja em nossa cidade, em nosso município. No Salmo de número 46, alguns versículos nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O mais importante nisso tudo é este versículo de número 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Meus irmãos, Igreja de Cristo, aqui está o significado de algumas perguntas. Alguém poderia até perguntar, mas por que 65 anos? Nunca teve altos e baixos? Sim, teve. Mas o salmista está nos dizendo aqui, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos. E no versículo de número 5, ele nos dá força, ele nos deixa bem encorajado para tudo isto. Esta igreja só permanece de pé porque Deus está no meio dela. Esta igreja só continua marchando firme em direção aos céus porque Deus está no meio dela. Esta igreja vence todos os obstáculos que surgem, porque Deus está no meio dela. O salmista Davi parece que ele estava observando, vendo a igreja, o caminhar da igreja, o desenvolver da igreja. Quantas embatidas fortes, quantas coisas não surgiram se nós fôssemos perguntar, tivéssemos a oportunidade de perguntar para o pastor José Ferreira, para o pastor José Gomes, se nós pudéssemos perguntar para o pastor Francisco de Melo, que passava de 30 dias viajando neste campo imenso, a pé, sem um transporte, fazia o campo. Quantas coisas não surgiram na estrada, no caminho deste homem de Deus. Hoje, pela grande bondade de Deus, nós estamos desfrutando das bênçãos que estes homens que desbravaram o município de Santa Luzia, cheio de matas, perigos de cobras, de onças, um vasto campo,
Porque saí daqui da sede do município e até o povoado do Policarpo. Eu fiz esse trajeto várias vezes, mas depois que tinha estrada, estes homens fizeram a pé, com alguns obreiros do seu lado, homens destemidos. Mas você poderia perguntar o porquê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Porque Deus é o nosso socorro bem presente. E o mais importante disto é que eles faziam todo este trajeto, mas não estavam só. Deus está no meio dela, no meio da igreja, no meio do seu povo. Isto é o que é interessante. E eu quero dizer para meu irmão, para minha irmã, para o meu amigo que está nos assistindo, que não pare, não desista, não desvaneça da caminhada, não olhem para os obstáculos. Nós estamos vivendo uma época difícil, porque não tem nenhum de nós, pela idade, que já tenha atravessado uma pandemia, porque no início do século passado, é que surgiu por volta de 1918 a 1920, a gripe espanhola, uma pandemia que assolou, que dizimou milhares e milhares de pessoas. Então não tem ninguém mais quase com esta idade que viveu ou que sobreviveu. Então para nós é algo novo, mas existe o mesmo Deus que estava no período da gripe espanhola, é o mesmo Deus que está conosco agora neste período, e nós estamos vencendo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja, ela não para, a igreja continua firme, a igreja continua levando a mensagem salvífica do Evangelho. Não porque tenhamos força, não porque somos super-homens, é porque Deus é o nosso refúgio. É porque Deus é a nossa fortaleza. Somente por esta causa. Alguém poderia dizer, mas fulano de tal é um super-homem. Não, não tem esse super-homem, não tem esta super-mulher. Tem homens que Deus tem dado coragem para enfrentar os obstáculos e tem segurado em suas mãos e tem dito, filho, estou contigo. E é isto que tem acontecido. Deus tem falado para muitos homens e mulheres nestes últimos dias, dizendo isto: filho, estou contigo, não temas. Esta frase, não temas, esta palavra, é tão interessante, tão forte na Bíblia, que nós a encontramos ela 365 vezes. Para cada dia do ano, o Senhor está nos dizendo, não temas. E é por isso que com esta palavra não temas, eu tenho enfrentado, nós temos enfrentado, os companheiros pastores têm enfrentado. Muitas vezes nós temos feito as nossas reuniões, não com todos os pastores, porque tem alguns doentes, mas contudo firme, forte, confiando no Senhor. E o Senhor é a nossa vitória. E eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a você, meu querido amigo, irmão, ouvinte deste programa. Que Deus lhe abençoe, lhe dê força. E uma coisa eu quero pedir para você. Eu continuo dizendo, a casa do Senhor é o lugar de refúgio de crente. Não fique com medo de ir à casa do Senhor. Porque muitas vezes nós não vamos à casa do Senhor, mas vamos à feira, vamos à praça, vamos a lugares que não deveríamos ir. Se o Senhor está nos dando livramento lá, por que é que o Senhor não vai dar livramento na sua casa? Este ano é um aniversário, este mês de setembro é aniversário desta igreja, 65 anos. E esta igreja, o Senhor nosso Deus vai ficar bem contente, bem feliz com os seus filhos nesta festa de aniversário durante todo este mês, congregando nas escolas bíblicas dominicais, no culto de domingo à noite, no círculo de oração, sempre buscando a presença de Deus. E no nome do Senhor nós seremos mais do que vencedores. Nós somos e ainda seremos mais do que vencedores em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.
toda a sua família. E muito obrigado, irmã Lohana, muito obrigado aos demais companheiros pastores, pastor Josimar, a todo o colegiado de pastores, por esta grande oportunidade que eu tenho recebido de Deus de poder estar aqui, trazendo uma palavra de Deus para você. Deus é o nosso refúgio. Deus está no meio dela. Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né? Que nos dá força e ânimo para continuarmos nesta trajetória, nesta luta. E você que achou que não ia ter a nossa oração, sim, nós ainda vamos orar por você, pela sua casa e até mesmo por você que quer aceitar Jesus. E nós vamos convidar para hoje, quem vai dirigir esta oração por nós, por todos nós, é o nosso pastor Jarleilson. Pois muito bem. Mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade. Irmã Lohana, que Deus continue abençoando cada vez mais, né, que esse programa continue sendo bênção, né, para a vida de cada uma das pessoas amigas, dos irmãos que estão sempre a acompanhar, em nome de Jesus. Agora eu convido você a estarmos orando a Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, grande Pai, meu Senhor, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, meu Deus, pelo privilégio que nos concede, Pai, de neste momento estar adentrando o lar da tua filha, do teu filho, desta pessoa amiga, Senhor. Pai, neste momento eu te apresento aqueles, meu Senhor, que estão se decidindo por ti, Pai, que estão te aceitando como Salvador. Dá um abraço de perdão, de salvação, de reconciliação, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, meu Senhor da glória. Pai querido, Deus santo, ajuda que a partir de agora venham ser instrumento nas tuas mãos. Deus querido e santo, nós também te agradecemos, Pai, e te apresentamos, meu Senhor, esse pedido de oração do teu filho, da tua filha, Pai. Eu não sei o que é, meu Senhor, mas mediante a tua palavra que foi ministrada, Senhor da glória, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Pai, que o Senhor venha entrar com providência nessa situação, Pai, abrindo porta, dando vitória, ó Deus querido, trazendo a cura, trazendo a libertação para esta vida, Senhor da glória. Abençoa cada lar, meu Senhor, que está sendo alcançado neste momento, Pai. Que a tua bênção, que a tua paz seja real, Pai, em cada lar luziense, Senhor da glória. Assim, meu Deus, te agradecemos, Pai, como já foi falado, este mês de setembro, o mês de aniversário da tua igreja aqui em Santa Luzia. Continua abençoando, Pai, a tua igreja. Continua levantando homens e mulheres comprometidos com a tua palavra para fazer a tua obra com graça, com ousadia, com determinação. Assim, meu Deus, continua conosco, nos abençoando em tudo, Senhor da glória. Continua abençoando este programa, Pai, que continue a ser bênção, meu Senhor, para muitas vidas, Senhor da glória. Assim, meu Deus, continua conosco, Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. As bênçãos apostólicas em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, sejam com todos nós, é o que nós rogamos a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, e agora sim, nós vamos chegando ao final de mais um programa, mas eu ainda quero lembrar você da nossa agenda cultural. Sim, amanhã temos EBD, como foi muito bem lembrado pelos nossos pastores, culto à noite em todas as congregações de Santa Luzia. Na segunda-feira teremos o culto de Assembleia Geral, que também será um culto em ações de graça pela vida do nosso querido pastor Eraildo e pela sua saúde. Também temos durante a semana o círculo de oração, na sexta-feira, culto de ensino, e no sábado, é claro, o seu encontro está marcado comigo aqui no meu, no seu, o nosso programa A Voz da Assembleia de Deus. E durante todo este mês, você vai saber um pouquinho mais sobre a história da nossa igreja. E estamos muito felizes por esses 65 anos de bênçãos. E eu quero te convidar para ficar com o nosso último louvor, que é o nosso hino da harpa 144. Você vai estar aproveitando um pouco mais sobre a Assembleia de Deus. Fique com Deus, quero te agradecer por estar na sua casa, por entrar aí no seu lar, poder ficar esse tempinho com você e pedir que todas as bênçãos de Deus te cerquem e te abençoe. Em nome de Jesus, é o que eu peço
Eu sou Lohana Gomes e estarei sempre com você aqui todos os sábados. Então fica com Deus e até o próximo programa. Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus.